após tudo isso e da saída da arca e de começarem a organizar as suas vidas, a multiplicarem-se, algumas coisas não agradaram a Deus e com o passar dos anos e com a repovoação da terra, houve aqui coisas que não correram tão bem, ou seja, houve aqui algumas coisas que desviaram do curso que Deus pretendia. Era sentimentos de revolta estabelecidos pela exaltação própria e sabemos o que é que acontece quando temos este tipo de sentimentos. Tudo cai por terra e é a vontade de Deus que prevalece. Bom dia a todos os irmãos. Um bom sábado. Obrigada por estarem presentes aqui, novamente na igreja, a assistir à escola sabatina. Obrigada também aos que estão lá em casa. Desejo-vos um bom sábado. Queria começar então esta recapitulação da lição com uma oração. Meu Deus e meu Pai, obrigada pelo privilégio de estar aqui mais uma vez na tua casa para louvar e honrar o teu nome, Senhor. Vou recapitular a lição que tu me encomendaste esta semana, Senhor, que me possas fortalecer, que seja o teu Espírito Santo a falar com a minha boca, que eu possa transmitir aquilo que tu desejas transmitir aos nossos irmãos, Senhor. Dá-nos um sábado abençoado, é o que te peço em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Pai, obrigada, Senhor. Esta semana vamos estudamos a lição número 5, Todas as Nações e Babel. Vou aqui fazer um resumo das lições passadas, porque acho que esta lição tem alguns pontos que têm a ver com as lições anteriores. Primeiro vimos a criação, em que tudo era bom, recordam-se. Depois, infelizmente, houve a introdução do pecado, os nossos primeiros pais pecaram. Terceira, Caim cometeu o terrível pecado do homicídio. Entrou, infelizmente, o homicídio também aqui nesta lição. O quarto, que foi o da semana passada, a quarta lição, vimos o dilúvio. Percebemos que o legado de Caim foi ou seja, sobrepôs-se aqui ao legado de Sete. E, infelizmente, já não havia limites para a imaginação humana e Deus teve que, efetivamente, exterminar toda a terra, deixando apenas uma família, para que pudéssemos novamente ter um recomeço. A quinta lição é a que vamos abordar hoje e vem falar-nos de pós-dilúvio e da criação das nações. Gostava que alguém lesse o verso áureo, por favor. Algum voluntário? Temos aqui o Paulo, obrigada. Obrigado, querida irmã, que nasceu o seu nome. Desculpe, obrigado. Portanto, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto dali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Obrigada, irmão Paulo. Depois do dilúvio e da saída da arca, não sei se lembram, mas Noé ergueu ali um altar ao Senhor. Isso pareceu bem aos olhos do Senhor, o Senhor ficou contente com esse gesto. Nesta lição vamos ver que após tudo isso e da saída da arca e de começarem a organizar as suas vidas, a multiplicarem-se, algumas coisas não agradaram a Deus e com o passar dos anos e com a repovoação da terra, houve aqui coisas que não correram tão bem, ou seja, houve aqui algumas coisas que desviaram do curso que Deus pretendia. Como sabem, Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem, Cã e Jafé. Em certa altura, Noé plantou uma vinha. Antes do dilúvio, a agricultura fazia-se de outra forma e a plantação da vinha era igual, mas não se fazia vinho fermentado. Bebia-se apenas o sumo da uva. Era uma prática desconhecida antes do dilúvio, mas depois do dilúvio, o vinho passou a ser fermentado e já passou a criar embriaguez.
Houve um dia então que Noé estava lá na sua tenda e após ter tomado um pouco de vinho, despiu-se na tenda, infelizmente a embriaguez fez ali com que ele tomasse aquele ato e Cã viu a sua nudez. Eu vou ler então o capítulo 9 e o versículo 21 e 22 de Gênesis. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Reparamos aqui que quando se fala de ver a nudez de Noé, não foi uma coisa furtiva que aconteceu. Cã fez aquilo propositalmente. Não foi um vislumbre acidental em que estava a passar na tenda ou alguma coisa e, sem querer, viu aquilo. Cã estava mesmo com a intenção de espiar o seu pai e causar-lhe aqui vergonha, indo contar aquilo que tinha visto. O que acontece aqui e neste grave ato, para além de ser proposital, Noé estava embriagado, ou seja, estava fora de si. E o que se pede de um filho, não é? Pelo menos os bons filhos, é que auxiliem os pais, que possam auxiliar o próximo, e Cã não fez isso. Para além de estar a fazer aquilo propositadamente, ao ver a nudez do seu pai, não o cobriu nem o ajudou. Pelo contrário, ele foi ainda comentar em jeito de fofoca, de intriga, de maldade, de forma aqui a ridicularizar Noé. Cã não teve aqui o respeito pelo seu pai que deveria ter. Todos nós sabemos que devemos honrar os nossos pais, nossas mães. Posição diferente, felizmente, tiveram os outros dois filhos, Sem e Jafé. Este ato de compaixão que Sem e Jafé tiveram para com o seu pai foi também um ato de nobreza, porque para além de o cobrirem com a sua capa, levaram-no dali e não olharam para a sua nudez, não quiseram ali descobrir a sua nudez com intenção. Tiveram um ato de misericórdia e de amor, cobriram o seu pai e levaram para que ele não estivesse ali numa condição desfavorável. Cã teve aqui a atitude de maldade para com o seu próximo, pois sabemos que numa situação difícil devemos sempre auxiliar o nosso próximo. E Noé não era só o próximo de Cã, era também o seu pai. Cã devia respeito e reverência àquele pai. Deus exige de nós honra a nossos pais, como já disse há pouco. Por isso temos um mandamento que diz: honra a teu pai e tua mãe. Infelizmente, neste contexto, quando Noé recuperou aqui a consciência, que felizmente a embriaguez passa, Noé amaldiçoou Canaã, o filho de Cã. Não foi Cã que foi amaldiçoado, foi o seu filho, ou seja, o neto de Noé. Alguém sabe porque é que foi Canaã a ser amaldiçoado e não Cã? Alguém me ajuda aqui nesta resposta? Alguém sabe? Alguém quer intervir? Temos ali o Luís, obrigada, Evelyn. Que não é fácil compreender essa passagem, não é fácil mesmo. E há muitos comentários, mas assim, então eu mesmo fui tentar chegar à conclusão. Uma das ideias que tive é aquela ideia da maldição por gerações. Então, na verdade, Deus amaldiçoa Cã, na figura de Canaã. Amaldiçoa Canaã primeiro, ele, mas sabe, Deus, Noé, mas ele sabe que ao fazer isso ele está atacando o filho diretamente, mas não faz esse ataque direto. Isso mostra que, às vezes, por um erro nosso, outras gerações vão poder passar pelo mesmo erro. E aí
olhando pelo lado da simbologia disso, Canaã era inocente. Canaã era inocente e até então nada podia dizer o contrário, que ele não fosse justo. Mas foi amaldiçoado pelo seu avô. De toda forma, isso não significa que, pelo fato dele ser amaldiçoado, ele não tenha tido a misericórdia divina. E aí tem essa ideia da simbologia do nome Canaã, porque há sempre uma hipótese para você sair dessa maldição. E aí cheguei à conclusão de que, mais do que nunca, fica claro que a salvação é individual. Porque, pense bem, nós estamos a falar exatamente do momento posterior ao dilúvio. Eram 8 pessoas na arca, a família de Noé, a esposa e seus filhos com as respectivas. Mas aí pergunta-se, por que Cã então entrou na arca? Se Deus ia extirpar a maldade inteira do mundo. Então, teoricamente, Cã não deveria ter subido. Mas, penso eu, Deus achou graça em Noé. E aí é aquela coisa, a salvação é individual, sim, mas às vezes estar com uma pessoa certa pode te deixar perto do caminho da salvação, mas a escolha vai ser sempre sua. É muito difícil, essa passagem é muito complicada, mas foram as coisas que eu fui tirando da mensagem, fazendo as ligações e os paralelos do texto. Até porque quando você olha a nudez, e a gente vê que é simbologia, a nudez vai estar na mesma forma tratada com Adão e Eva. E aí você percebe essa coisa do estar despido e a vergonha, num caso, e no outro caso, no paralelo. Então é a ação do mal que passa a atuar na vida das pessoas. Mais ou menos eu entendi isso. É isso mesmo, Luís. Obrigada pela tua intervenção. Eu vou também dar aqui uma explicação. A explicação do Luís foi também muito, muito boa e acho que também passa por aí. Mas se repararem, em tempos, Deus tinha abençoado Noé e a sua família. E por isso a maldição acaba por recair em Canaã e seus descendentes. Não é que Cã também não tivesse sido amaldiçoado, mas Deus já tinha tomado aquela ação em determinada altura, disse que os abençoava. Deus abençoou Noé e os seus filhos, e aquilo que Deus abençoa já não pode ser amaldiçoado, por isso também estar a recair ali no seu neto. Meus queridos irmãos, muitas vezes as nossas atitudes, como o Luís disse, não refletem logo de imediato em nós, não se refletem logo em nós, mas sim nos nossos filhos, nos nossos netos e nos nossos descendentes. Que as nossas atitudes possam ser sempre de compaixão, de amor ao próximo, como teve efetivamente Sem e Jafé com o seu pai, porque acabou por terem um ato de misericórdia e de amor e tinham o coração cheio de amor. Temos ali ao fundo o irmão que quer intervir. Obrigada, irmão. Ok. Referindo a essa questão da maldição de Cã, que caiu a Cã, mas fez-se sentir nos seus descendentes. Em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, Deus diz, a partir do verso 4, que diz que não farás para ti imagem de escultura. No verso 5, Deus diz, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Noé proferiu a maldição a Cã, mas viu-se a maldição a sentir-se mais nos descendentes de Cã. Tudo isso porque toda pessoa, por exemplo, que comete um crime, um pecado, um roubo, na sua primeira ação pecaminosa, ele se calhar nem sente nenhum efeito, nenhuma consequência. Não é porque ele é bom, mas é porque Deus está a dar oportunidade para que ele abandone o seu erro. Se ele continuar, então Deus vai permitir que mais lá em frente ele sofra as consequências. E foi isso que sucedeu com Cã. Cã não abandonou os seus caminhos maus. Por isso os seus filhos continuaram na mesma prática errônea
e ali o juízo do Senhor então se fez sentir. Obrigado. Obrigada, irmão, é isso mesmo. Deus preservou aquela família para repovoar a terra desolada, do qual tão recentemente o dilúvio tinha varrido e, infelizmente, a corrupção moral era tão grande e teve que ser destruída através do dilúvio. Contudo, nos 3 filhos de Noé, rapidamente se desenvolveu ali uma atitude diferente. Verificamos que Cã teve uma atitude para com o seu pai e os seus outros 2 filhos tiveram uma atitude diferente. Nestes 3 seres estava prefigurado o caráter das nações e a posteridade das nações que iriam surgir dali, daqueles 3 homens. Para que as coisas corressem bem, tinha que haver novamente aqui tinham que ter um caráter como o de Sem e de Jafé. O de Cã já estava desviado, o caráter de Cã já estava um pouco desviado daquilo que Deus pretendia. Em certa altura, se bem se lembram, Noé, falando sobre a inspiração, prediz também que a história das nações irão se originar através daqueles 3 filhos. Falando dos descendentes de Cã, através do filho, mais do que do pai, Noé disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. E foi esta a maldição que Noé prediz aqui ao seu neto Canaã. O crime antinatural cometido aqui por Cã mostrou que a reverência filial há muito já não estava no coração de Cã. Cã já não estava efetivamente a obedecer ao seu pai, a ter-lhe reverência, no fundo a ter ali alguns atos de impiedade quando tomou aquela atitude de espiar na tenda, e isso mostra também uma baixeza de caráter. Estas más características, infelizmente, perpetuaram-se em Canaã e na sua posteridade, que pela prática continuada do mesmo delito ou de outros delitos, atraiu sobre si os juízes de Deus que nós sabemos. Sabemos que Canaã foi conquistada e tomada e muitos pereceram. Mas gostaria aqui de realçar um pequeno grande pormenor. A maldição de Noé não foi uma manifestação arbitrária de declaração de favoritismo ali para com um filho, para com 2 filhos e o de menos favoritismo para com um dos filhos. Ela não fixou o caráter dos seus filhos. Foram os seus filhos que desenvolveram aquele caráter. E como todos nós, hoje em dia, desenvolvemos o nosso caráter, e é isso que é passado aos nossos descendentes e aos nossos filhos, que tenhamos efetivamente boas atitudes para que possamos ter sempre boas mensagens e bons ensinamentos a passar aos nossos filhos. Mostrou qual seria ali o resultado de vida de Canaã e dos seus outros 2 filhos, como é que as coisas iriam avançar, fez ali tipo uma predição, prediu ali o que é que iria acontecer com as nações. E essa maldição não recai em Canaã e seus descendentes porque apenas viu a nudez do seu pai. Não foi por aquele ato ter acontecido ali, naquele momento, que Canaã foi amaldiçoado. Mas sim porque o coração de Cã já estava com a raiz do mal, já tinha ali efetivamente começado a desviar-se do bem e isso acabou por ser perpetuado nos seus filhos. Como sabemos, Canaã foi também o pai dos cananeus e houve pessoas que se salvaram em Canaã. Porque embora tenha vindo maldição, também veio para aquele povo salvação. Felizmente, as maldições não são para sempre. Temos a possibilidade de anulá-las, de cortarmos ali o elo da maldição. Sim, irmão, pode intervir, por favor, obrigada. Reforçando essa ideia que a irmã acabou de apresentar, que as maldições não são para sempre, até porque Deus, Ele propõe a bênção e a maldição. E essa proposta de Deus
recai sobre nós sob condição. Se nós obedecermos, seremos abençoados. Mas se nós desobedecermos, então a maldição recaia sobre nós. E não é porque Deus nos lança a maldição. Suponhamos, quem está na luz, à volta dele estão as trevas. Se a gente se afastar da luz, querendo marchar um pouco distante da luz, vamos nos deparar com as trevas. Então, ali a gente se depara com a maldição. Quer dizer, ao nos afastarmos de Deus, atraímos a maldição logo para nós. Obrigado. Esta é a condição. Luís, sim, obrigada. O que eu penso, assim, né, nesse caso da história, pelo que eu vi na Bíblia, é que a maldição que foi feita por Noé para Canaã é que ele seria servo do servo entre os irmãos e seria servo dos demais. Ou seja, teria que servir. Isso não significa que a vida de Canaã necessariamente tenha sido uma vida desgraçada, uma vez que é uma maldição. Primeiro, a questão da palavra servo dos servos, que também é falado no Novo Testamento, e a gente sabe quem é o servo dos servos, Jesus Cristo. Ele é o servo dos servos. E o que parece acontecer aqui? Faltou para Cã tudo. Humildade, bom senso, amor ao pai, faltou tudo. A maldição está lançada, mas se Canaã seguisse e obedecesse a Deus, tornando-se servo dos servos dos seus irmãos e servo das demais pessoas, ele quebraria essa maldição. Porque a maldição assim, eu estou a maldizer aquilo que você vai fazer. Eu vou maldizer aquilo que você vai fazer. Mas eu não estou falando faça. Agora, eu estou a dizer já, é como tu disseste, eu estou a ver o futuro. Pelo caráter do teu pai, você vai poder repetir aquilo tudo que ele faça, e se fizer, a sua vida está amaldiçoada. Contudo, se for servo dos servos dos seus irmãos, se for servo das demais, aí nesse caso das demais até nações, porque a gente está no recomeço do mundo, tiver a humildade, a honestidade, a coragem de mudar o seu caráter, de me obedecer a Deus, nesse momento a maldição está quebrada. Não há nada que falar em maldição. É isso mesmo, Luís. Obrigada pela tua intervenção e vou dar-vos aqui um exemplo rápido que acho que é interessante. Lembram-se de Rahab? Lembram-se que o que é que ela fez? Como ela se arrependeu do seu pecado e como efetivamente mudou a sua atitude? Ela vivia num contexto de pecado e, através da oportunidade que teve, agarrou-a e aproveitou a salvação dela e da sua família e acabou por não perecer. No dia de segunda-feira, vamos avançando para o dia de segunda-feira, temos aqui a genealogia. Quem é que, ao ler a Bíblia, já achou a genealogia chata, aborrecida e sem vontade de ler? Eu também já, confesso que já achei, queridos irmãos, e hoje olho para as genealogias com outros olhos. Felizmente já consigo encarar que as genealogias são muito importantes e que trazem-nos ali algo de interessante. Primeiro, a genealogia enfatiza a natureza histórica, ou seja, diz-nos o que é que aconteceu, quem é que morreu, quantos dias viveram. Depois, segundo, demonstra ali também a continuidade, desde a antiguidade até aos dias do escritor, estabelecendo um elo claro entre o passado e o presente, isso também é importante sabermos. E terceiro, ela relembra-nos a fragilidade humana e o efeito do pecado que o pecado trouxe às nossas vidas e que tem sempre seguido de geração em geração. Tanto que hoje em dia, se repararem, Noé viveu 950 anos e hoje em dia a nossa esperança média de vida é de 80 anos. É um pouquinho mais para as mulheres, um pouquinho menos para os homens. Eu fiz aqui uma média, dá sensivelmente 70 e tal anos, uns 80 anos, outros temos aqui uma média de 80 anos. Reparem, Noé viveu praticamente 1 milénio, deve ter visto tanta coisa. Percebemos aqui também outra coisa e gostava aqui de focar esta importante teoria. Conseguimos perceber ainda, meus queridos irmãos, que a genealogia serve para sabermos de onde vimos
que somos criaturas de Deus e não de outra matéria qualquer como a ciência nos quer fazer acreditar. Isto é muito importante. Por isso já sabem, sejam pacientes ao ler as genealogias, pois têm muita importância. Chegamos aqui ao dia de terça-feira e fala-nos que tínhamos uma só língua naquele tempo. Hoje temos tantas línguas, às vezes é tão difícil falar com outras pessoas porque não conhecemos a língua. Vou ler-vos Gênesis 11, 1 a 4. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Que propósito este, fazer uma torre que chegasse ao céu? Não está nada errado em fazer uma torre, correto? Temos aí muitas bonitas torres espalhadas por este mundo fora. Aqui o que está errado é efetivamente o propósito deles quererem fazer esta torre. Os construtores de Babel quiseram aqui fazer o propósito e cumprir o propósito de Deus. Sabemos o que é que aconteceu quando o anjo de luz quis ser igual a Deus. Infelizmente, rebelou-se e teve que sair do céu. Acredito que a memória do dilúvio ainda estava ali muito presente, que eles quisessem efetivamente fazer uma torre para se livrarem de um novo dilúvio. Mas, felizmente, Deus disse que não voltaria a destruir a terra novamente com água, recordam-se? Até pôs um sinal de aliança no céu, para que nós, hoje em dia, possamos ver, os nossos filhos, os nossos netos, possam ver, possamos ensinar o verdadeiro sentido do arco-íris. O problema não consistia aqui na construção da torre. Como eu já disse, temos aí muitas outras torres bonitas. O Dubai tem lá torres tão lindas que podem estar lá e não foram destruídas. Mas, infelizmente, esta torre de Babel, que estamos a falar aqui nesta lição, teve que ser destruída. Porquê? Porque queriam ficar com o nome da história, mais uma vez o ego a sobressaltar aqui ao ser humano, querer ser igual a Deus. No fundo, desprezaram a palavra de Deus, não acreditaram no que Deus disse. Se Deus tinha dito que já não iria destruir a terra com um novo dilúvio, eles tinham que acreditar, porque Deus não falha nas suas promessas. E mais uma vez, o querer a usurpação do lugar de Deus. E não queriam também ser espalhados pela face da terra. E reparem que Deus tinha ordenado que eles se espalhassem pela face da terra. Os textos de Gênesis 9:1 diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Isto foi o que Deus disse. Depois, a humanidade, na sua irreverência e desobediência, decidiu fazer o contrário. Em Gênesis 11:4 diz assim: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Vemos aqui mais uma vez a irreverência e a desobediência refletidas. Babel não se encontra... Babel, efetivamente, tinha ali um propósito mau, de querer chegar aos céus, querer chegar a Deus, querer ser como Deus. Deus não vai fazer aquilo que Ele quer, porque nós vamos construir uma torre e vamos estar protegidos, e mesmo que Ele venha com um novo dilúvio, a nossa torre tem uma altura suficiente para que as águas não cheguem lá, porque eles fizeram uma torre superior à marca que tinha havido das águas do dilúvio.
Outra curiosidade aqui também com esta torre de Babel é que ela se encontra relacionada com outra cidade. Alguém sabe de que cidade estou a falar? Exatamente, é isso mesmo, Babilónia. Mais tarde é naquela região que nasce a Babilónia. No livro de Daniel 1-2 diz-nos assim, no livro de Daniel 1, versículo 2, diz-nos, fala-nos desta mesma Babilónia que desafia Deus através do seu rei Nabucodonosor. Em Babel e Babilónia encontramos ali o mesmo espírito de desobediência. Não sabemos o que é que aconteceu com o rei Nabucodonosor e, infelizmente, Babel e Babilónia estão muito relacionadas, tanto que Babilónia vai se fixar praticamente no mesmo sítio onde a torre estava a ser construída. Sabemos que esta torre estava a ganhar altura a toda a força, não é? E no dia de quarta-feira temos ali o título da lição de quarta-feira diz-nos assim, deixamos. A semana passada também tínhamos uma frase que dizia, lembrou-se Deus de Noé. Já sabemos o que é que quer dizer essa frase, não é que Deus se tivesse esquecido de Noé, mas foi como se Deus tivesse dito, agora vou acabar com o dilúvio, vou secar as águas, para que possam descer da arca e cumprir o que eu tinha dito que iria acontecer, que era repovoarem a terra. Claro que aquela expressão era um termo figurado e esta do deixamos também é um termo figurado, porque todos nós sabemos que Deus, felizmente, é omnipresente e omnisciente e não precisa de descer à terra, também não precisava de descer àquela cidade para ver aquela torre. Deus sabia o que é que estava a acontecer. O que vemos aqui é que, efetivamente, para além de Deus não se esquecer, Deus também não precisa de descer. O que acontece aqui é que a ironia do relato da Torre de Babel é vista na declaração de Deus como descer para se aproximar do homem. Mais uma vez, Deus a vir ao encontro da humanidade. Mais uma vez, Deus a dar-nos a graça, a dar a graça àqueles habitantes e àquele povo. A descida de Deus lembra-nos também o princípio da justificação pela fé, meus queridos irmãos. O processo de graça de Deus quando enviou o seu amado Filho à terra. Foi isso que Deus quis dizer. Mostrou que Deus estava a ver aquilo tudo e que mais uma vez ia-lhes dar uma oportunidade. Não é o que nós fazemos para Deus que nos leva a Ele, mas sim, é sempre Ele que se aproxima de nós. Sabemos que não somos nós que o escolhemos a Ele, mas é Ele que nos escolhe a nós. Amém por isso. O movimento de Deus em nossa direção é que nos salva, é que nos dá uma segunda oportunidade. Porque Deus dá-nos sempre uma segunda, terceira, quarta oportunidade, meus irmãos. Aquilo que a palavra e a lição desta semana diz é que descer significa que ele se interessava com o que estava a acontecer aqui na terra. Sim, Luís, por favor. É que nessa passagem, em que alguns autores falam que isso está ligado à simbologia da questão da justificação pela fé, é necessário que a gente vá socorrer aí ao espírito de profecia, porque não está na palavra, mas, se eu não me engano, a Ellen White fala isso, quando para dizer que não é o homem que vai fazer as suas obras para chegar a Deus, ela chega à conclusão de que em Babel não haviam só descrentes. Naquele bojo de pessoas, tinham pessoas que adoravam sim ao Senhor, que adoravam Deus e amavam Deus, no fundo do coração deles.
E aí o que acontece? Primeiro a ideia de um engano, se o espírito de profecia está a passar essa situação. Eles foram levados a acreditar que aquela torre era para chegar a Deus, possivelmente. Com boas intenções. Exato. Eles não tinham a intenção de subjugar a Deus ou estar lá para entender as nuvens, para descobrir por que veio água, para tentar brecar a chuva e não deixar a chuva cair. Eles tinham o interesse de estar perto mesmo do Senhor. Então já mostra também uma outra ideia dos falsos profetas, aqueles que pregam às vezes a palavra, mas não estão te levando a Deus da maneira correta, mas sim estão a te fazer indiretamente afastar de Deus. Então, essa mensagem mostra que eles tinham sim adoração ao Senhor. Mas que não adianta, por mais que você queira construir alguma coisa sua como homem para chegar a Deus, jamais você vai chegar. E aí aquilo que tu disseste, a manifestação da graça, é a graça divina que chega até nós. É porque Deus nos ama, é que chega até nós. Ele nos ama tanto que, mais uma vez, e é também uma alusão da mesma forma, no paralelo da criação. Como ele foi a Adão e Eva e pergunta a Adão o porquê, ele dá a chance também desse povo de Babel, ele vai perto desse povo para estar junto dele, apesar dele já saber de tudo. E mais uma vez as pessoas têm a chance da redenção. É a chance da redenção que nasce com essa aproximação divina da graça. É isso mesmo, Luís. O irmão lá atrás, Evelyn, por favor. Atrás, o irmão. Ok. Nessa exaltação que os construtores de Babel tiveram, nós vimos esse relato também em Daniel. No livro de Daniel. Sim, exatamente, sim. Com o próprio rei Nabucodonosor, no capítulo 4. Correto. O rei antes teve uma visão que os seus magos não conseguiram interpretar o sonho, e Daniel o interpretou. Ele disse ao rei que se eliminares a tua arrogância submetendo-se a Deus, dando atenção aos pobres, quem sabe Deus retira essa condição que te foi proposta. E o rei disse possivelmente que estaria cumprindo, mas ele não deixou de se exaltar. E nós vimos que a partir do verso 29, não passava muito tempo depois de Daniel revelar aquele sonho. No verso 29, ele um dia andando, passeando pelo seu palácio, olhou pelo jardim que havia na parede dos palácios de Babilônia, e ele exaltou-se ainda mais, dizendo: não fui eu, Nabucodonosor, que construí pelas minhas próprias mãos. Essa era a intenção desses construtores de Babel, exaltarem-se a si mesmo. E quando lhe apareceu um ser divino que lhe disse: serás tirado do teu trono e rebaixado, vivendo até como um animal. E assim sucedeu, como os construtores de Babel. Quando Deus desceu, quando a divindade desceu sobre a torre, e houve aquela dispersão, foram rebaixados, e pela misericórdia de Deus, Ellen White, em muitos dos seus escritos, ela afirma que até a morte dos ímpios é por misericórdia de Deus. Quer dizer, o homem, antes do homem pecar, Deus prevendo essa miséria do pecado, Deus já havia unido a miséria do homem ao seu coração. Por isso, até a morte mesmo do homem ainda é por misericórdia de Deus. É isso mesmo. Obrigada, irmão. Pensem nisto. O que estava lá em cima a pedir tijolo e o que estava cá embaixo a mandar pregos, tão irritados que eles ficaram quando o anjo confundia as línguas, separaram-se, zangaram-se, tiveram que se espalhar pela terra como Deus queria. Não é a vontade dos homens que prevalece, mas sim a vontade de Deus, meus queridos irmãos. A redenção do exílio, quinta-feira. É interessante ver que o nome Babel significa porta de Deus. Bonito nome. Está relacionado com o verbo babal, balal, que significa confundir. Em Gênesis 11, 9 diz:
Foi porque quiseram alcançar a porta de Deus, porque se julgaram Deus, que acabaram confundidos e muito menos poderosos do que antes. Reparem, uma coisa que até podia ser bonita, a construírem uma torre bonita para morarem lá, não tinha mal nenhum, mas Deus queria que eles fossem espalhados pela terra. E aí confundiu as línguas e eles foram obrigados a espalhar-se pela terra. A sua união, a união que queria ali fixar-se naquela torre, era sentimentos de revolta estabelecidos pela exaltação própria. E sabemos o que é que acontece quando temos este tipo de sentimentos. Tudo cai por terra e é a vontade de Deus que prevalece. Gostava agora que o Departamento de Comunicação projetasse a primeira imagem. Hoje trouxe-vos uma imagem para que possam então ver aqui esta é uma imagem famosa de um pintor que se chama Peter Bruegel. E temos aqui o que ele achou que era a Torre de Babel, a construção que ele achou que aqueles homens poderiam estar a construir. Não sabemos se era assim, é possível que pudesse ser mais ou menos assim. Era tipo um condomínio fechado para morarem lá todos. Só um dia no céu saberemos como é que era a torre, mas esta imagem é uma imagem ilustrativa que nos dá a ideia de como é que poderia ser. Eu, por acaso, nunca tinha visto, fui pesquisar e realmente encontrei. Pedia agora que, por favor, passassem a segunda imagem, que a segunda imagem foca-se aqui noutra coisa muito interessante que quero falar para podermos terminar. Segunda imagem, temos aqui o edifício do Parlamento Europeu em Estrasburgo, um edifício também muito bonito, em França. E à direita, um dos primeiros cartões postais da mesma instituição. O edifício de Estrasburgo, se compararmos as fotos, percebe-se que o prédio do Parlamento Europeu parece ter seguido o projeto da construção da Torre de Babel. Não é assim tão diferente. Naquele texto que temos ali a amarelo, na figura da direita, temos ali Europa, várias línguas, uma única voz. Ainda hoje em dia, é enfatizado aqui nesta imagem que queremos construir um mundo como aquele que estavam a querer construir em Babel. No relato bíblico, Deus confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra para puni-los do seu orgulho. Quando consideramos o edifício que temos ali e a Torre de Babel, pela afirmação da sua própria identidade, vimos que são semelhantes. Claro que este é um edifício mais tosco, aquele é um edifício mais contemporâneo, com umas linhas mais bonitas, mas o propósito praticamente é o mesmo. Simboliza uma rebelião e um desafio a Deus e às suas normas. Supostamente, as nossas leis, e era isto que deveria acontecer, mas sabemos que não é o que acontece, porque Deus tem um propósito para nós, para o nosso mundo e para as nossas vidas. Sabemos que as leis deveriam ser feitas democrática e livremente por instituições legais. Mas sabemos que na realidade não é assim. Parece que são inspiradas e controladas por organizações de bastidores com influência internacional. E todos nós sabemos disto. Não querendo aqui criar uma imagem de conspiração ou de alguma coisa, mas sabemos que quem é que governa e que são as sociedades secretas e ocultas de Lúcifer, que estão a governar e a tentar destruir o governo de Deus. Estas imagens falam por si. Queremos ainda hoje unificar-nos, embora tenhamos várias línguas, a União Europeia quer uma só voz.
Vou terminar a lição, porque o tempo já está mesmo também no limite. Hoje temos de terminar mesmo no limite para que possamos assistir ao culto da nossa união. Vou terminar com o que diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 93. Depois, se quiserem ler, podem ler. Os planos dos construtores de Babel terminaram em vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho tornou-se no memorial da sua loucura. Contudo, os homens continuam a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmos e rejeitando a lei de Deus. Este é o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim quando apresentou a sua oferta. Não sou eu que digo, irmãos. Trouxe a imagem para vos ilustrar e para, efetivamente, comparar, mas já Ellen White, há muitos anos atrás, dizia isto. Que não nos deixemos enganar, meus queridos irmãos. Sabemos que todas estas coisas são obras do maligno, mas como as promessas de Deus não falham, felizmente o nosso Salvador Jesus Cristo tem algo diferente para nós. Uma morada eterna. Posso ouvir um amém grande? Só ouvi do Paulo. Obrigada, irmãos. Terminei a lição. Desejo-vos um bom sábado. Obrigada.